abri o meu direct, as mensagens eram as mesmas. Fabiola, você não vai fazer um vídeo falando sobre o comportamento da criança no avião? A cada 10 minutos chegava uma mensagem desse tipo. Eu confesso para vocês que até então eu não tinha me atentado do que estava acontecendo, isso não chegou para mim, então eu não sabia do que se tratava. Até que eu fui dar um Google e fui ver que tinha uma criança dando piti para poder se assentar numa janela que não era o seu assento no avião. Então eu comecei a ver alguns vídeos no Instagram, rolando comentários, porque eu não sei você, mas eu sou viciada em ler comentários de vídeo. E eu confesso para vocês que eu não achei nada de demais fazer um vídeo para falar do comportamento da moça que não quis ceder o seu lugar. Eu vi que parece que a moça ganhou mais de 700 mil seguidores no Instagram. Pelo simples fato de ter falado não. E aí o que me chamou a atenção não foi o comportamento da moça, que é onde está sendo colocado todo o holofote das redes sociais. Sabe o que mais está me chamando a atenção diante desse zum, de todo esse bafafá? É as pessoas darem tamanha atenção para algo que deveria ser comum, para algo que deveria ser natural. Gente, cá entre nós, aonde foi que a gente se perdeu para achar estranho alguém falar um não para uma criança? Isso não é algo meio que óbvio? Nós viemos de uma criação onde os nossos pais falavam não pra gente o tempo todo. Eu, por exemplo, fui ensinada desde pequenininha que eu não poderia entrar no meio da conversa de adultos, que eu não deveria me assentar muitas vezes em conversas onde adultos estavam. Minha mãe muitas vezes ensinava até que para ir nas festas de aniversário, que é um lugar que a gente vai para comer, pelo menos atualmente eu vejo dessa forma, a gente sai para comer. Minha mãe falava pra gente comer alguma coisa em casa para não chegar lá e fazer ela passar vergonha, ou seja, sair comendo tudo que visse pela frente. Os nãos, eles sempre foram necessários na vida de qualquer criança. A criança, para ela crescer saudável, emocionalmente forte, com equilíbrio emocional, ela precisa passar por frustrações. Por que é que a gente está achando tão assim, algo de outro mundo, o fato de alguém ter falado não para uma criança? Esse vídeo, essa repercussão que a mídia está dando para esse caso, só mostra o quanto nós adultos estamos despreparados para a educação dos pequenos. Eu não vejo nada de diferentão no comportamento daquela moça. Eu, no lugar dela, teria feito o mesmo. Tanto que vocês podem ver que ela está ali na situação sem entender, porque estava tão normal para ela o que ela estava fazendo, que não tinha por que ela se estressar, não tinha por que ela se descontrolar. Mas as pessoas colocaram holofotes demais nessa situação, por quê? A sociedade nos fez acreditar que hoje a criança está no centro, a criança está no topo. Os holofotes têm que ser colocados na criança. A criança tem prioridade em tudo, principalmente, falo enquanto psicóloga, tá? Principalmente se ela tiver um diagnóstico. Se ela tiver um diagnóstico, nossa, aí todo mundo começa a falar, mas é porque ela é autista, é porque ela é TDAH, é porque ela tem TOD. Ou seja, a gente começa a banalizar os diagnósticos. Eu costumo sempre dizer sobre isso. O diagnóstico ele tem que servir para nos ajudar, não para nos atrapalhar. Porque as mães, principalmente, precisam entender isso. E quando elas entenderem isso, a vida delas e dos filhos vai mudar muito. Ninguém vai amar seu filho como você. Ninguém. Põe isso na sua cabeça. Para de querer ficar colocando seu filho numa redoma super protetora. Porque quando seu filho crescer, ele não tiver mais você para ficar passando a mão na cabeça dele, como é que ele vai sobreviver no meio do caos? Mercado de trabalho, onde as pessoas não vão atender as vontades do seu filho. Ah, mas ele tem um diagnóstico. Ok, diante desse diagnóstico, ele precisa aprender a lidar com as limitações que ele tem. Ele precisa aprender a sobreviver neste mundo cruel aqui fora, porque quando os pais não educam, se prepare, porque a sociedade lá fora educa de uma forma muito mais dolorosa. Então, quando eu vi aquele vídeo, olhei, assisti de novo e não consegui ver nada de diferente no comportamento daquela moça sentada na janela. O que me incomodou foi toda essa repercussão midiática das pessoas falando de quê? De um comportamento que deveria ser natural. E para piorar a situação, entra os cristãos no meio. Olha que eu sou cristã, tá? Não tô aqui para criticar, é apenas para colocar um ponto de reflexão. Ah, mas os cristãos deveriam entender a questão da empatia. Jesus, nessa situação, não teria cedido lugar. Ah, pelo amor de Deus, que Bíblia que é essa que você está lendo na sua casa, aonde Jesus nos fala o tempo todo de quê? Ensinar para os filhos aonde eles devem andar. Provérbios nos orienta em relação a isso.
ensinai o seu filho o caminho em que ele deve andar, e mesmo quando for velho não se desviará dele. A Bíblia fala até da vara, que muitas vezes você vai precisar de usar a vara para disciplinar o seu filho, e você aí querendo defender essa ideia, porque se Jesus estivesse lá, você já parou para pensar qual que era o contexto, a situação que aquela criança estava? Eu vendo ali as pessoas falar de empatia. O pessoal tá com essa palavra, né? Virou moda. Empatia. Empatia. O povo não sabe nem o que é empatia. Parecendo que a criança estava numa fila de cirurgia, num estresse muito grande, e que as pessoas que estavam às voltas dela precisavam ter empatia por uma criança que estava dentro de um avião. Ela estava dentro de um avião, provavelmente estava indo até passear, não sei o que ela estava indo fazer, mas, gente, ela estava em um ambiente onde muitas crianças têm até o sonho de entrar e nunca puderam, e aí uma criança entra num avião, cisma, que quer sentar no lugar de outra pessoa, e aí as pessoas chegam e falam, mas você não tem empatia. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Nós nem sabemos o que é empatia e queremos defender essa ideia. Porque eu, no lugar dessa pessoa, teria cedido. E você já parou para pensar também o porquê que aquela moça estava sentada naquele lugar? Eu mesma, quem me conhece, os meus seguidores aqui do meu perfil, sabe. Eu tenho pânico de avião. E olha que eu sou psicóloga, trabalho as minhas emoções, faço as minhas terapias. Eu tenho vídeo aqui falando sobre isso. Todas as vezes que eu ando de avião, pra mim é um caos. Eu preciso me assentar à janela para eu ter uma viagem minimamente tranquila, porque eu tenho fobia. Então, quando eu estou na janela, isso facilita a minha viagem. Mas não, a mulher compra a passagem dela na janela, um direito que ela tem, ela escolheu, pagou por isso, e aí chega alguém querendo aquilo que ela escolheu, mas ninguém quer saber o porquê, porque tem uma criança que resolveu dar uma birra e resolveu sentar no lugar da moça, e aí ainda tem gente falando, não, ela deveria ter empatia. E eu pergunto pra você que defende essa opinião, será que estavam tendo empatia também com a moça? Conhece a história dela? Por que ela estava sentada naquele lugar? Por que ela comprou um assento na janela? A gente tem mania de julgar a situação assim, depois que ela já aconteceu. Mas eu no lugar de fulano teria feito. Você não teria feito nada. Você no lugar do fulano, você teria feito o que você tinha condições naquele momento para fazer. Naquele momento ela achou que ela não tinha que levantar do lugar dela. Ela pagou por aquele assento, assim como todas as pessoas que estavam naquele voo também pagaram. E ponto! A obrigação é da mãe sentar com essa criança, explicar a situação. Mas ela estava chorando. Ok, desde quando que chorar é um problema? Chorar é uma emoção, a gente chora de tristeza, chora de alegria, chora de raiva, a gente chora por muitos motivos na vida. O problema é que a gente aprendeu que chorar é algo ruim. Como se não pudesse chorar, quando vimos alguém chorando no nosso meio, a gente já fica compadecido. Fulano está chorando. Deixa chorar, chorar não é um problema. O problema é quando a gente começa a achar que o choro tem que convencer as pessoas de algo. Que o nosso choro tem que comover as pessoas. Gente, quando foi que a gente desaprendeu a lidar com isso também, com choro? Haverá dias na nossa vida em que vamos chorar também de alegria, de tristeza, de raiva, de medo, sei lá de quê. Mas a gente precisa começar a normalizar algumas emoções. Enfim, falei. Não sei se esse vídeo fez algum sentido pra você. Fiquei aqui tão aflita e ansiosa que comecei a comer. O que eu tô comendo, gente? Uva passa e uma castanhazinha aqui. Enfim, se há alguma coisa que fez sentido pra você, fico feliz por isso. E se não fez sentido também, tá tudo bem, porque afinal de contas a gente não tá aqui pra agradar todo mundo, ok? Vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.